Muito bem, meus caros. Então, hoje nós começamos a sessão Escritores Perguntam. E a primeira pergunta que nós vamos responder é o que é domínio público? Então, por exemplo, você quer reproduzir uma obra, fazer uma adaptação, tem uma editora que quer fazer uma nova edição da obra. Normalmente, como se faz? É necessário solicitar a autorização dos detentores dos direitos autorais, o autor ou o detentor do direito autoral. Isso se faz normalmente a menos que a obra esteja em domínio público, que é o que se diz. O que é então o domínio público? Para entender o que é domínio público, nós temos que diferenciar entre dois tipos de direitos autorais: o direito à propriedade intelectual. Ele se divide em direitos patrimoniais e direitos morais. Os direitos morais não terminam nunca. São direitos inalienáveis e inesgotáveis. Eles não prescrevem, imprescritíveis. Quais são eles? São essencialmente três tipos. São o direito de nomeação ou paternidade da obra. Então você não pode, por exemplo, pegar o Moby Dick e republicar com o seu nome, José da Silva, como se fosse o autor. Você pode publicar como edição revisada por José da Silva, isso tudo bem, mas não pode publicar como se você fosse o autor. O Herman Melville ele tem os direitos de autoria para sempre do Moby Dick. Outra coisa é o direito de manter uma obra inédita ou retirá-la de circulação. O autor chegou à conclusão de que ele não quer mais que a obra circule. Ele é muito difícil de fazer isso, né? Porque uma vez caída na circulação é muito difícil de fazer, mas ele tem o direito de tirar a obra de circulação. Ele pode definir que as livrarias não distribuam mais, que a editora não imprima mais. E outra coisa é o direito de alteração, né? O autor ele pode alterar a sua própria obra. Ele pode escrever um capítulo a mais, por exemplo, tirar uma determinada citação, mudar determinado trecho, né, rever determinado raciocínio. Ele tem todo o direito de fazer isso a qualquer momento, ou proibir alterações. Ele pode, alguém quer fazer uma alteração no texto, quer fazer uma revisão, por exemplo, e o autor pode vetar aquela revisão. Esses são os direitos morais, e esses são inalienáveis, intransferíveis, imprescritíveis. Isso é para sempre. Outra coisa são os direitos patrimoniais. Aí sim, que são o direito de usufruto da publicação daquele material. Então, publicação, reprodução, distribuição, adaptação, etc. Né? Direito de venda. Esses não são imprescritíveis. Então, quando que prescrevem esses direitos? Quando que encerram-se esses direitos? Então, isso foi definido, já faz tempo, isso foi definido na Convenção de Berna, na Suíça, em 1886. E o que a Convenção definiu é que os direitos duram oficialmente até a morte do autor mais 50 anos. Quer dizer, o autor morreu, a partir daí, 1º de janeiro do ano seguinte, 50 anos. Isso em geral. No Brasil e na Europa, atenção, no Brasil e na Europa, isso foi estendido para 70 anos. 70 anos contando de 1º de janeiro depois da morte do autor. Né? Então, como é que a gente sabe então se uma obra está em domínio público? Quando que ela vai entrar em domínio público? Vê a data da morte do autor e conta 70 anos a partir dali, do 1º de janeiro seguinte. Né? Então, no nosso caso, no Brasil, por exemplo, estão em domínio público já os livros das pessoas que morreram, os autores que morreram até 31 de dezembro de 1948. Nós estamos em 2019, quem morreu até 31 de dezembro de 1948, a partir de 1º de janeiro seguinte, começou a contar os 70 anos. Atenção agora, se a obra tem mais de um autor, tem 2 autores, 3 autores, vale a data da morte do último coautor. Se o autor morreu em 47, mas o último coautor morreu em 53, vale 53. E outra coisa, se o autor morreu sem deixar sucessores, né, morreu sem herdeiros, viúvos, sem herdeiros,
não passou por herança para nenhuma editora os direitos de distribuição do material, os direitos patrimoniais, daí a obra cai automaticamente no domínio público. Daí não tem período de 70 anos. Tá? Então, isso aí, cuidado. Muito bem, é isso aí. Tem mais dúvidas, então? Escreva para a gente na Academia do Escritor e a gente responde para você aqui no Escritores Perguntam. Um forte abraço e até mais.